Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, acharam? Amém. 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi subindo como renovo, aqui está falando do Senhor Jesus, perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nosso pecado, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 59. Mesmo livro, vamos para frente, capítulo 59 e 1. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos ler João, o Evangelho de João, capítulo 5, só um versículo ali. João 5, 24. Se alguém tem dificuldade de achar, não tem problema, pode escutar. É só um versículo aqui. João 5, 24.
na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É só isso que vamos ler. Isaías foi um grande profeta, um homem que Deus salvou, como salvou outros, como está salvando hoje. Desde que entrou o pecado nesse mundo, Deus vem salvando os pecadores. Porque se não tem pecadores, não precisa de salvador. Se não tem ninguém se afogando, não precisa de salva-vida. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar. Salvar quem? Os pecadores. Os que se haviam perdido. Ele veio nesse mundo, meu amigo, por causa de mim e você. Mas existe um grande problema. É a pessoa aceitar esta verdade, esse fato. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser salvo. Eu vim a esse mundo com uma natureza pecaminosa. E por causa dos meus pecados, não vou entrar no reino de Deus. A vida que passa rápido. O Senhor Jesus disse para um homem religioso, Nicodemos, em João 3, bem conhecida a passagem, a história. O Senhor Jesus falou para ele, quando ele chegou de noite, procurando o Senhor, com toda educação, sabendo muita coisa a respeito de Cristo. Cristo disse, Nicodemo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemo ficou admirado. E Cristo diz, não te maravilhes, Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Não é, mas Nicodemos não está no caminho do céu, para o céu. Nicodemos lia a Bíblia, era religioso, tinha religião, era crente em Deus. Pois é. Este é um grande problema também, que a maioria não sabe. Não sabe que independente de religioso, precisa ser salvo. Precisa. É um fato, meu ouvinte. Será que Deus ia se enganar, mandar o seu filho neste mundo aqui, cheio de religião, cheio de fé, cheio de tantas coisas boas que o homem tenta fazer, pelo menos boas aos seus olhos, né? As pessoas não querem pensar muito no que esse livro sagrado ensina. Sabe o que esse mesmo profeta Isaías disse? Isaías 64. É uma palavra dura, mas está ali.
Ele disse, todos nós, e ele se incluiu. Isaías, o homem de Deus, o profeta de Deus. Um dos maiores profetas do Velho Testamento. Sabe o que ele disse a respeito dele e de outros? E dos outros? Ele disse, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, as nossas obras boas de justiça que fizemos para os outros, para os pobres, são como o trapo da imundícia. O que é isso? Meu ouvinte, é uma coisa bem lógica. O que eu não estou dizendo que você está com a mão suja, mas no sentido espiritual, né? E no sentido físico também. Alguém com as mãos toda engraxada vai tentar fazer uma coisa bonita, né? Um bolo, uma comida, uma roupa branca. Como é que vai sair? Vai sair manchado, né? Tudo aquilo que o pecador tenta em fazer fica manchado, estragado. É por isso, meu ouvinte, que a salvação não vem das nossas obras, não vem do nosso dinheiro, não vem do dízimo. Da onde vem então? Da cruz. Vem da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Vem do seu sangue que foi derramado. O sangue dele, sim, a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está vendo? Onde falou em obras ali? No Evangelho de João 19, lemos que o Senhor Jesus consumou uma obra na cruz. Ele disse, no final de 6 horas de sofrimento, conforme lemos em Isaías 53, o profeta Isaías já profetizou da morte de Cristo há mais de 500 anos atrás. E aconteceu bem ao pé da letra. E ele profetizou até a atitude dos ouvintes da palavra de Cristo. Como é que ia ser a pregação dele? No final daquelas horas de sofrimentos, Cristo disse, porque meu amigo, o sacrifício de Cristo foi um sacrifício santo, justo, imaculado. O justo Filho de Deus. Ou seja, Deus se manifestou em carne nesse mundo aqui, assumiu um corpo como o nosso, porém sem pecado, sem natureza, sem um pensamento errado. Veio aqui com esse propósito de consumar uma obra, a única obra que vale e que salva. E está lembrado o que ele disse no final de 6 horas de sofrimento? João 19:30. Ele consumou, se deu-se a si mesmo em sacrifício vivo. O sacrifício de Cristo não foi um sacrifício morto. Vivo. Ele sofreu vivo. E quando tudo estava pronto, tudo estava acabado, ele disse em voz alta, que ainda se ouve hoje, há quase 2000 anos atrás aconteceu. Podemos ouvir a voz, o brado que ele deu, através da sua palavra, que é viva. Ele disse em voz alta, está consumado. Ele consumou o quê?
Ele preparou o quê? Eu estou fazendo essas perguntas para você pensar, não precisa responder para mim, pense. O que ele consumou na cruz? Aqueles sofrimentos que nós não podemos penetrar, né? Das 9 ao meio-dia, quem queria e que aguentava em olhar, podia contemplar sofrimentos das mãos daqueles homens cruéis, soldados e religiosos e o mundo em cima, judiando. No pleno meio-dia, tudo ficou noite. O sol, que foi feito por aquele que estava na cruz naquela hora, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O sol se escondeu, fugiu. E por mais 3 horas, em meio àquelas trevas, Deus descarregou, aí era Deus tratando com ele, cobrando dele. Diz aqui que ele foi moído. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Lemos aqui que ao Senhor, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Estão me acompanhando? Diz aqui que a sua alma foi posta por expiação. Deus descarregou sobre ele a sua ira. E ele clamou em meio àquelas trevas: Deus meu, por que me desamparaste? Meu ouvinte, ele foi desamparado e sofreu por causa do meu pecado e o seu pecado. Aí as pessoas querem pagar para conseguir o perdão dos seus pecados. Não creem em Cristo. Não acreditam em Cristo. Não sabem nada do valor e do poder dele para salvar. Tem que pagar. Tem que fazer algo. Está dizendo o que Cristo fez não chega. Eu, um coitado pecador, fraco. Isaías disse que as nossas obras são como trapo da imundícia. Pode ser muito boa, e claro que são boas. Para o vizinho, que coisa boa se nós pudéssemos ajudar mais, ouvinte. Levar mais cestas básicas, ajudar os necessitados, que coisa boa. Mas isso não entra no assunto da salvação. Não entra, meu bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você lê em Atos 10 a história de Cornélio, Cornélio era um homem assim religioso. Lemos que ele era piedoso, ele orava, ele dava esmola, ele orava a Deus. Ele era um gentio convertido à religião judaica. E Deus viu que ele estava buscando a salvação de uma maneira errada. Deus chamou Pedro para pregar para Cornélio, e Cornélio ouviu do seu pecado e que ele precisava do perdão que se encontrava no Senhor Jesus Cristo. Cornélio foi salvo. Então, está consumado. Ele consumou a obra que salva o pecador. Basta o pecador agora, como já ouvimos hoje, como filho pródigo, desenganado de si e de tudo mais. O que o filho pródigo levou para se encontrar com o pai? Só sujeira.
Só sujeira. Do ambiente que ele veio, né? Fome. Não precisou nem tomar um banho para se encontrar com o Pai, que é um quadro de Deus, estrapido, sem calçado, sem nada. O Pai foi correndo encontrar e abraçou e beijou e abençoou ele e fez um banquete para ele. Temos aí um quadro perfeito do nosso Deus que espera o pecador voltar sem nada, a não ser os seus pecados. Tem pessoas, eu vou chegar no céu, eu sou dessa igreja, sou daquela igreja, eu faço isso, faço aquilo. Coitado, mas isso aí não cabe nesse livro sagrado. Não. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o mundo religioso hoje, inclusive o mundo evangélico, ensina. Tem ensinos bons, claro que tem ensinos bons. Mas tais ensinos, muitos deles, não entram no assunto, não entra na doutrina, como você pode ser salvo, não entra. Aqui temos uma pergunta. Isaías descreveu sobre a morte do Senhor Jesus, como ia ser, aconteceu. Aconteceu. Mas ele também já descreveu aqui como ia ser a reação dos que ouviu o Evangelho. Quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor Jesus se serviu disso aqui também. O Evangelho foi pregado nos dias de Cristo, mas era uma minoria que cria. A maioria abençoada por Cristo, comeram, beberam, foram abençoados, mas salvo era um pouco. Por isso que lemos em Lucas 13, um homem perguntou, certo, olhando aquele grupinho que acompanhava Cristo, né? Senhor, são poucos os que se salvam? Indica que não eram muitos, né? Cristo não deu a resposta como ele queria. Perguntas de curioso, Cristo não respondeu como eles queriam. Como respondeu também para Nicodemos. Cristo só diz para ele: olha, esforça-te e entra. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muita gente não quer. Prefere uma coisa mais suave, né? Coisa que combina, mas não sabe que estão perdendo tempo. E sem a salvação, cada dia que passa é um dia mais perto da eternidade, mais perto do inferno. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma pergunta que senta para você essa noite, né? Hoje temos uma parada por causa da construção da nova peça. Hoje completa 8 semanas aqui, de segunda a quarta. Essa pergunta fica para você. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está o segredo. O Senhor Jesus Cristo disse em João 5, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, não é quem ouve um musical bem preparado aqui, né, e bater papo, não. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Faço questão de sublinhar isso aí. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Tem, não é terá. Não é vamos ver no fim da vida, ou depois dessa vida. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É possuidor da verdadeira vida, que começa nessa vida e vai continuar no céu por toda a eternidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a salvação da alma. Mas fica essa pergunta: depois de tantas noites, quem creu na nossa pregação? A pregação do Evangelho. Quem creu? É só você que decide, é só você que responde, né? A Bíblia diz: quem crê nele não é condenado. Ah, não, mas é você que está pensando.